Seja bem-vindo ao Vértice Cast, o nosso ponto de encontro sobre o mundo da arquitetura, decoração, engenharia e todo o universo da construção civil. Eu me chamo Alexandre Barbosa, faço parte da Live em Casa, uma empresa do Grupo SR. E eu sou Alexandre Soares, também faço parte do Grupo SR, e hoje a gente está recebendo aqui o Vitor Soares, engenheiro formado pela UNB há 15 anos atrás. Mais ou menos, tem mais, não tem não? Tá jovem, tá há jovem. 15 anos atrás, pós-graduado em gestão de negócios pelo IBMEC, e hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o mundo da engenharia, tá? É uma coincidência ele ter um sobrenome parecido com o meu, tá? Não tem nada a ver com o fato dele ser meu irmão. Vitor, seja bem-vindo, viu? Vamos trocar uma ideia boa aí, bater um papo aqui. Vai ser um prazer participar desse bate-papo aí. Cara, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, de como é que você chegou onde você está hoje, como que foi a sua formação, né, até chegar na posição que você está. Eu não acho que talvez se você quiser contar um pouquinho o que hoje você faz dentro da operação e como é a operação que você está também. Bom, na época que eu ainda fazia faculdade, eu tive a oportunidade de participar de um programa seletivo de uma construtora aqui grande em Brasília e passei 2 anos antes de formar, eu passei nesse programa seletivo de trainee, trabalhei com eles 2 anos, já em obra de edificação e incorporação, foi bem bacana, foi um baita aprendizado e quando já estava 5 anos nessa empresa, formei lá, passei mais 3 anos depois de formado lá, sempre trabalhei também, que é interessante falar, numa cidade aqui em Brasília chamada Águas Claras. Na época, eu brinco que Águas Claras era mato, né? Há 17 anos atrás, a gente tinha pistas lá, tudo na terra, era bem diferente do que é hoje. Hoje você tem que tomar outro tipo de cuidado. Eu acho que é bom contar, Vitor, que assim, para quem tem gente, tem ouvinte do Brasil todo, né? Águas Claras foi o maior canteiro de obra da América Latina durante alguns anos seguidos, né? Não existia nada, como você falou, era mato. E hoje, se você olhar, é uma cidade, assim, o maior skyline de Brasília é o de Águas Claras, né? São vários prédios com mais de... Quantos a altura média lá de andares dá o quê? Hoje, na verdade, a gente está em torno de 15 a 16 andares, mas tem prédios lá em Águas Claras de 35 andares. Águas Claras passou várias fases, vários momentos. Teve épocas que o pessoal fazia prédios mais altos, que pôde fazer prédios mais altos, mas hoje não é uma realidade. Hoje você tem algumas regras que mudaram nesses 17 anos várias e várias vezes. Então, assim, ao longo desses 17 anos foram várias mudanças. Uhum. Até a questão de obra mudou muito, porque antes você praticamente não tinha vizinho, né? Hoje em dia é difícil você achar um lote que não seja... que não você seja tenha ocupação, né? Entendeu? A ocupação é grande, porque como cresceu muito. Então, não é que no metro quadrado ali da região você tem muita gente morando. Uhum. Você tem questão de trânsito. É a maior densidade populacional hoje de Brasília, né? Exatamente. E na última pesquisa mostrou que é onde tem mais ricos, né? Até mais do que o Lago Sul. Claro, o tamanho é muito maior, né? Exatamente. Assim, Águas Claras ela tem algumas vantagens para quem quer criar família, constituir família, porque a gente aqui não tem muito condomínio, né? E lá você consegue fazer um lazer, você consegue ter uma estrutura que você não consegue ter no Sudoeste. As áreas de lazer do Sudoeste, do Noroeste, são muito restritas. Uhum. Você consegue ter no lote, todo o lote você consegue fazer uma boa academia, e é o conceito que a gente vem seguindo, né? A gente não quer fazer... a gente vai chegar mais lá na frente no produto que a gente costuma hoje fazer lá em Águas Claras, mas a busca é por fazer coisas funcionais mesmo, que funcionam. Mas conta lá pra gente, então. Vamos voltar um pouquinho então atrás. Conta as histórias da faculdade, pô. E a faculdade era de engenharia, pela lógica aqui, né? Que a gente vai ser cancelado logo no começo, então. Porque... Bom, então assim, eu formei, né? Eu passei 2 anos trabalhando como trainee nessa construtora e depois mais 3 anos trabalhando já formado. Era uma empresa de incorporação, então, assim, era a incorporação de prédios, né? Porque você tem vários
modelos de incorporação, é o que eu continuo fazendo e no mesmo local onde eu continuo fazendo, que é Águas Claras. E eu tive a oportunidade de trabalhar nesse grupo que eu estou até hoje, que é na Ouro Branco. Falar um pouquinho da Ouro Branco. A Ouro Branco é um grupo, começou, né, na verdade, com um grupo de empresários que resolveu construir. Era um grupo de empresários aqui de Brasília que já tinha o seu negócio bem sucedido no ramo de material de construção, e eles decidiram se juntar para criar o Grupo Ouro Branco. Para criar, na verdade, na época era uma cooperativa. Então, eles cotizavam uma obra e faziam a venda para alguns parceiros, ou um representante conhecido. Pessoas mais próximas. Pessoas mais próximas, até familiares. Teve muito familiar dos originais. Os fundadores, né? Não podia entregar qualquer coisa, né? Porque vender... Não podia. Esse vender sempre para a família. Exatamente. É o pior... Na verdade, você vai ver a pessoa todo domingo, né? Todo domingo você vai ver o seu cliente. E foi assim que começou. O pessoal começou, na época, no início, no primeiro prédio, eu não participei. No segundo prédio deles, eu já participei da construção. E já no terceiro prédio, eles migraram de cooperativa para associação. E foi quando começou a mudar um pouquinho o conceito Foi feita uma obra mais rápida, tinha uma visão mais de realmente dar continuidade na Ouro Branco. Na continuidade como construtora, Como né? construtora. Porque no começo, a ideia era fazer uma coisa para eles. Alguns têm apartamento até hoje nesses primeiros prédios. Então, assim, eram fazer um negócio próprio. Era executar aquela operação e pronto, encerrou. Exato. E aí depois isso foi... Tanto que mudou muito. Muita gente saiu, muita gente entrou do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, já praticamente criou um núcleo ali de 4, 5 pessoas que foram os diretores da Ouro Branco. Eu entrei no terceiro... entrei mesmo como engenheiro no terceiro prédio, que a gente construiu chamado Figueiras. É um prédio de 22 andares, lá em Águas Claras. Então, assim, é um lazer maravilhoso e tal, um prédio muito bacana de construir. E até hoje, eu tive a oportunidade de ontem de estar no prédio. Assim, o prédio, você vê que o padrão continua muito bom lá. E já no Ouro Branco 4, a gente fez a incorporação mesmo, que é diferente. A associação, ela não necessariamente tem que ter memória de corporação, ela não precisa de algumas questões. Explica um pouquinho o que é a incorporação. Talvez tenha ouvinte nosso que não entende o que Na verdade, a incorporação é você pegar um lote, você definir o produto, você levar a cartório, e no cartório você já definir algumas coisas, por exemplo, o acabamento que você vai usar, o que você vai entregar, o projeto que você vai entregar, tudo isso é definido em cartório e fica registrado. Então, assim, o comprador hoje teria a segurança do que ele está comprando, porque já está registrado no cartório o que vai ser executado ali. Produto entregue. Pelo menos uma prévia dele, né? E também tem uma outra coisa que é interessante, que aí voltando lá na época da Incol, quando ela quebrou, que uma das formas de construir mais seguras para o cliente, que é o patrimônio de afetação. Uma SPE hoje, a gente cria um CNPJ para executar aquela obra, e aquele CNPJ, ele não pode, o dinheiro que entrar ali tem que ser exclusivamente para fazer aquela obra. Na época da Incol, você teve muita coisa de uma obra financiar outra. Eu vou contar um pouquinho também aqui, porque talvez nem todo mundo conheça o que foi a Incol, né? A Incol, até onde eu já escutei, foi uma das maiores incorporadoras do Brasil, né? Ela rodou muito naquela época, ali até o final dos anos 90 final dos anos 90, talvez, né? Um pouquinho antes dos anos 90, ela deve ter quebrado um pouquinho antes, talvez no 95, né? Eu não lembro exatamente a data. Mas ela tinha obra no Brasil inteiro, né? E eu acho que foi a maior construtora e era uma construtora daqui de Brasília, né? Exato. E aí o que eles faziam era isso que você estava falando agora. Era daqui de Brasília, mas era do Brasil. Brasil, ela estava no Brasil todo. Estava no Brasil todo. E deixou muita coisa boa na engenharia. Eles, assim, eles tinham um nível de engenharia muito bom,
Só que realmente você tinha, imagina na época de inflação, você tinha algumas obras com dinheiro no banco guardadas e outras obras pegando dinheiro no banco. Então, assim, e eles confundiam a gestão financeira. Hoje, o capital desses empreendimentos, né? Hoje, pelo patrimônio de afetação que hoje a gente faz em incorporação, você não pode tirar o dinheiro daquela obra. No caso, a consultora Ouro Branco não trabalha com financiamento, mas a maioria trabalha com financiamento bancário. A maioria das empresas que você pega um dinheiro no banco para fazer aquela obra. Você não pode pegar aquele dinheiro no banco e comprar um carro, fazer uma outra... Você tem que deixar aquele dinheiro ali para chegar ao final. E isso gera uma garantia muito grande para o cliente, porque vamos imaginar porque pode quebrar a SPE, não é que isso imuniza ela de não quebrar. Mas a partir daquele momento que quebrar, você, mais ou menos, o que tem ali de estoque e o que falta fazer, você consegue aquilo ali... Você absorve ele, né? Aquilo ali fica fácil os clientes cotizarem aquilo ali e dar continuidade. Se você faz você começa a misturar muito, às vezes você tem dívida dentro daquela SPE, então bagunça. Então, o patrimônio de afetação, ele, junto com a SPE, que é criar um CNPJ só para aquele empreendimento, ele facilita, você abre um e fecha outro, abre um. Então, você está sempre com um CNPJ novinho, sem muita dor de cabeça, o cliente recebe... Sem legado, né? Sem passado, né? Sem passado, né? E aí você estava falando do Figueiras, né? Como eu conheço um pouco da história também aqui, eu lembro que o Figueiras, ele foi, dentro do modelo de vocês, talvez até um turning point. Assim, vocês mudaram um pouco o modelo da obra que era entregue, né? Não que ela já viesse melhorando, né? Eu acho que o primeiro Ouro Branco ele já veio com uma qualidade superior até para o que Águas Claras tinha em termos de perfil de produto, né? E aí o Figueiras, realmente, vocês entregaram um produtaço, né, em Águas Claras. A gente tem isso é histórico em todos os empreendimentos. A gente dizia para o nosso cliente, que na época era parentes, amigos, hoje realmente é cliente, a gente prometia uma coisa e entregava algo a mais. O Figueiras, a gente fez... acho que foi bom que ele falou de novo aí, né? Que parente amigo não é cliente. Agora é cliente mesmo. Até lá era... era só problema, né? O primeiro piso Epox de Águas Claras, que Epox é uma pintura que hoje é muito comum em shopping, é muito comum nessas concessionárias. O primeiro de Águas Claras a gente que fez, foi o Figueiras. Assim, foi por acaso, a gente via que no orçamento cabia, mas o nosso cliente, que era essas pessoas conhecidas, porque no Figueiras ainda foi bem fechado a venda, eles não acreditaram que iam receber aquilo ali, porque aquilo ali foi surpresa na entrega. Então, assim, a gente não fez nenhum tipo de divulgação de que a gente iria entregar aquilo ali. A gente entregou, simplesmente entregou. Então, assim, realmente a Ouro Branco sempre fez isso. Ela sempre tenta evoluir e fazer algo melhor para entregar para o cliente. Por que você acha que você citou uma coisa interessante, né? Porque assim, a gente monta um orçamento, a gente lida muito com isso no dia a dia da empresa, né? Você monta um orçamento e você tem lá uma previsibilidade lá, você está fazendo uma previsão que é muitas vezes um desafio muito grande, porque você vai fazer uma previsão às vezes para 2 anos, 3 anos de execução, né? Então, você tem inflação, você tem um mercado que muda o tempo inteiro, você tem mudança de material, né? Como que você acha que é possível algo que não estava no orçamento e passou a caber dentro do orçamento e aí sim vocês optaram por entregar esse produto? Onde que você acha que está... Não, aí a mágica? É gestão. A gente tem essa vantagem de como o grupo foi originado por pessoas já do ramo de construção civil, a gente tem vamos dizer assim, o know-how não só da Ouro Branco, mas das empresas que a gente trabalhou. Então, assim, a gente compra muito bem, entendeu? Então, o fato... E a gente também sabe, por exemplo... como a própria Só Reparos trabalha com material de construção, ela passa para a gente, por exemplo, eu tenho um produto que vai ser lançado e que
está sendo bem cotado, entendeu? Que é uma novidade. Então, a gente consegue pegar esses lançamentos. Às vezes, uma empresa que é única, exclusivamente uma construtora que está lá na ponta, ela vai receber isso pela fábrica. Se a fábrica quiser passar isso para aquela construtora, ela vai ter essa informação. Caso contrário, ela não vai ter. Entendeu? Ela vai ter o acesso é mais fácil, né? A informação ali está sempre... É uma sinergia. A palavra correta é uma sinergia, porque a gente acaba tendo essa... E óbvio, gestão, né? Você fazendo uma gestão ali do dia a dia mesmo, economizando a cada momento. A gente também economiza muito, que outras construtoras gastam demais, investem demais, se eles diriam, que é com marketing. O marketing da Ouro Branco praticamente não existe. A gente nunca teve um outdoor em Brasília, entendeu? A gente nunca teve Na verdade, existe, né? Quando a gente fala de marketing, não é só o custo, o investimento que eu tenho para trazer o cliente, mas o investimento que eu faço no produto também é marketing. Sim, então, sim. Se você pegar pelo contexto, o Figueiras foi o terceiro ou foi o quarto? Foi o terceiro. Foi o terceiro. Provavelmente deve ter um histórico de evolução, de você olhar para o que você está entregando ali, você já está planejando o próximo. Sim. E dentro desse planejamento você já olha, poxa, o que está funcionando? O que está funcionando nas outras 3 unidades que a gente entregou? O que as pessoas mais utilizam dentro dessa unidade? Porque aí, se a pessoa chega lá, o uso da academia é 2% em relação ao salão de festa. Será que no outro faz sentido ter uma academia? Não, Barbosa, você tocou num assunto aqui que a gente já foi convencido, às vezes, de colocar, ou por corretor ou por arquiteto, de colocar uma modinha no nosso empreendimento e que na prática não funcionou. E aí a gente não erra no próximo, a gente corrige e a gente fazendo benchmark evita também fazer o que outras consultoras fazem. A gente evita fazer... às vezes o corretor até não gosta, porque ele gosta de ter aquele caderno, aquele panfleto cheio de itens no lazer, mas que na prática não se utiliza. Por exemplo, uma academia, eu brinco, nível Ouro Branco, ela tem tudo. Você não precisa ir para uma Smart, para uma Bluefit, para uma outra academia, porque a gente tem esteiras, a gente tem elíptico, a gente tem máquinas separadas, a gente não coloca uma máquina que é um conjunto que faz tudo, entendeu? Se você faz uma máquina dessa, uma pessoa só malha, porque às vezes é só um conjunto de peso. Então, a gente vai nesse detalhe. Então, a gente tenta, por exemplo... Porque isso é uma necessidade real do usuário, né? Sim. Porque você estava falando dos modismos também, que eu acho que é uma parada que tem que assim... acho que você até citou para a gente estava conversando antes aqui, de que o pessoal tinha lá um negócio de pet friendly, né? Daquela coisa de... hoje está na moda esse espaço pet, que na verdade é uma grama sintética, às vezes tem um brinquedinho ou outro para o cachorro tomar sol. E eu tenho visitado alguns condomínios lá em Águas Claras e que, como a grama sintética, ela tem um... Mano, imagina o cheiro. É isso. Esse é o problema. Dentro de uma grama. Aí hoje acaba que com 1, 2 anos o pessoal para de usar o espaço, o condomínio não tem verba para refazer, porque a solução ali, quando chega nesse grau, é refazer. E, pra vocês terem uma noção, o xixi, a urina, tanto do cachorro quanto do ser humano, ela é muito ácida. Então, assim, até no concreto ela ataca o concreto. Então, eu lembro de uma reportagem que eu vi uma vez na TV que eu não vou falar o estado aqui não, porque vai que os nossos ouvintes do estado vão ficar chateados, vão cancelar a gente. Mas tinha um estado que era um problema real, que as pessoas faziam xixi na rua. E aí estava vendo um problema no pilar das pontes, o governo estava fazendo uma conscientização para os homens parar de fazer xixi na rua. É complicado. Vamos usar o banheiro. Então, assim, você imagina, a gente tem essa busca por coisas que realmente funcionam, porque a gente vai entregar um prédio que vai durar 10 anos, 15 anos. Vai durar muito mais, né? Mas assim, que a gente tem que tornar ele não pode ficar obsoleto e nem pode depender de uma grande reforma. Por exemplo, a academia. A gente entrega hoje a academia com peso, com colchonete, com todos os equipamentos. A gente não deixa... entrega só uma estrutura e depois o condomínio paga um enxoval para colocar isso no prédio, que é muito comum nas incorporações. Para a pessoa não pesar no metro quadrado, eles fazem o quê? Eles
fazem depois como se fosse um subcontrato de um enxoval que lá na Chaves, que é a última parcela que o cliente vai pagar, está embutido lá esse custo, né? Mobiliário de academia, A gente normalmente sabe que quando o pessoal às vezes faz um investimento e compra um imóvel próprio, ele chegou ali, se ele pudesse fazer um pouco mais, ele comprava um imóvel um pouco maior, entendeu? Então, ele chega num momento que ele não está podendo abrir mão mais podendo dinheiro, fazer né? taxa extra. Sim, Imagina a pessoa entrar num prédio já precisando de taxa extra. Então, assim, essa visão, infelizmente, não é uma visão que a maioria tem. O pessoal, às vezes, focado mais no lucro e, às vezes, não tem essa busca pelo que realmente é como é que vai ser a situação daquele cliente. Uma outra coisa que eu queria tocar aqui no assunto, que eu já fui questionado demais por corretores, por que a Ouro Branco não faz o tal do apartamento mobiliado, né? Que seria... Apartamento modelo, né? Apartamento modelo. Que a gente vê demais aí. Demais. A gente aqui, inclusive, na empresa é procurado diversas vezes assim para poder a gente entrar como parceiro, patrocinando o ambiente modelo, porque aí, no futuro, isso vai vender lá e, assim, a gente entrou já algumas vezes e eu posso dizer que em 80% das vezes não deu resultado. Na verdade, assim, o apartamento modelo, vou colocar aqui numa noção, um apartamento de 1 milhão, o pessoal coloca 500, 600 mil reais de iluminação, de móveis, de espelhos, armários, sofás, cadeiras. Então, assim, ele cria uma expectativa no cliente de que ele vai receber aquilo ali. E é engraçado você entrar num apartamento modelo que, de vez em quando, até o piso do próprio apartamento, ele coloca lá, não é o piso que a consultora vai entregar. Assim, eu acho isso um nível de absurdo tão grande, porque gera expectativa. E aí a pessoa, quando vai realizar o sonho dele da casa própria, ele é frustrado. Ele, no momento que era para ser um momento dos mais felizes da vida, né? O primeiro imóvel, ou a ampliação, o upgrade, né? do imóvel da pessoa, a pessoa vai receber e não vai ter nada a ver com o que ele está recebendo. E não é porque as medidas estão erradas, porque não é isso que acontece. É porque realmente... Você teve um projeto de arquiteto. A gente fala muito aqui, Vitor, no dia a dia, era né, totalmente diferente. Totalmente diferente. O arquiteto tem esse papel, né? A gente está sempre no Vértice aqui, a gente está sempre comentando e conversando com arquitetos que o arquiteto tem um papel muito importante nesse processo, porque ele consegue enxergar com uma visão de estudo, de prática, de experiência, e realmente entregar ali uma solução diferente para aquele mesmo espaço, né? E aí é isso, se você vai lá e visita um apartamento modelo achando que ele é o seu modelo, né? E aí na hora que você recebe não é aquilo, porque teve um arquiteto ali que botou a visão dele, que empregou a visão dele dentro daquela estrutura, realmente você vai ter esse problema. Tem um ponto que você falou aí que eu acho que é legal a gente elucidar também, porque eu não sei como é que o mercado está se comportando. A gente tem escutado aqui muito na empresa, porque a gente acaba recebendo no nosso dia a dia aqui, muitas vezes o cliente que está realmente tá nessa fase de receber o apartamento, né? E aí a gente tem escutado muito o cliente que recebe no cinza, que eles chamam, né? O que é o receber no cinza? A consultora entregar o apartamento sem porcelanato, para que ele possa depois fazer o projeto dele dentro da forma como ele gostaria que o apartamento ficasse. Como é que vocês enxergam isso lá? É o modelo de Águas Claras, do perfil do cliente? Na verdade, assim, aí a gente tinha um órgão aqui fiscalizador em Brasília que chamava AGFIS. Antigamente, eles entravam na unidade. Assim, é estranho falar isso para outras cidades, mas realmente o fiscal que ia dar o ABITS, que é o último documento do empreendimento, ele entrava dentro da unidade para ver se realmente estava concluído. E não adiantava no começo não adiantava nem você ter contratualmente escrito que a pessoa ia receber, não ia receber as portas, não ia receber o porcelanato, o órgão queria que você realmente concluísse a unidade da pessoa. Hoje em dia isso mudou. Hoje em dia, por exemplo, isso já era muito comum em apartamentos num padrão melhor lá em São Paulo, que é entregar no cinza, entregar a obra sem acabamento. Porque
assim, dá uma dó muito grande você ir numa cidade como o Noroeste, quando um prédio acabou de ser entregue, e você vê 4, 5 caçambas de entulho Jogando fora um monte de produto. Ambientalmente, isso é terrível, custo disso aí também é terrível, mas às vezes, hoje em dia, as construtoras estão cada vez mais flexíveis em relação a isso. Tanto em personalizar, que a gente faz algum grau de personalização quando o cliente solicita, quanto também entregar sem. Eu já fiz apartamento sem piso nenhum. Ou seja, você tem um piso específico que você vai utilizar no prédio inteiro, nos apartamentos, né? Nas unidades. E aí eu comprei contigo lá, pô, tá na fase de construção ainda, eu falo, Vitor, cara, não precisa colocar o piso porque eu vou utilizar outro. Ou então me dá desconto. Dependendo da fase que a pessoa entra para comprar, ela pode até pedir o desconto. E a gente dá o desconto do material. Do material, exatamente. Você não vai gastar, né? Exatamente. O que a gente tenta evitar, às vezes, é a gente instalar para ele o personalizar. Tipo, a pessoa comprar, porque aí essa gestão eu fico dependendo do cliente dele fornecer o material para a gente. Então, Imagine fazer isso com 10% das unidades. Gerir é difícil. Aí você pode atrasar o prazo da entrega lá na ponta, né? Exatamente. Eu faço, por exemplo, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Tem uma sequenciazinha. Que aí você entra, depois você faz o corredor. Se esse cliente me atrasa, eu às vezes vou ter que fazer o corredor. E aí? Depois, na hora de você fazer a movimentação do material, é o risco que você corre, o risco está envolvido. Danificar aquilo que já está executado, né? Exatamente. Cara, eu acho bem interessante, e até olhando em termos de linha do tempo de construção, até para os engenheiros que estão nos assistindo, e a maioria faz obras residenciais, né? Reformas ou construções de casa e tal. Qual que é a diferença de uma obra, de uma incorporação, de construir um prédio para construir uma residência? Quais são as particularidades de cada uma? E aí, dentro desse processo também, depois, se a gente puder entrar, passar em cada etapa. Porque, como que vocês definem o lote, a localidade? Depois, o que é feito lá? Qual que é o passo a passo que eu tenho que fazer? A diferença é brutal. É brutal, é muito diferente. Eu consigo fazer um nível de repetição muito grande, entendeu? Mesmo eu tendo, por exemplo, o próximo projeto que a gente está em desenvolvimento, ele vai ser o primeiro andar de apartamentos, vai ser diferente do segundo, depois vai ser... Então, assim, você vai ter um nível de mudança, até para você ter um formato de estrutura diferente. Então, você vai ter um movimento uma no prédio. Arquitetura diferente no prédio. Uma arquitetura diferente no prédio. Isso já gera um custo para a gente. Por quê? Porque você acaba mudando só essa mudançazinha, e é até grande, né? Não é pequena nesse próximo projeto, mas já cria... Agora, numa casa, você faz uma forma que é aquele, por exemplo, se a construção for de concreto, que é vamos dizer assim, o mais utilizado, o mais comum, concreto e aço, concreto armado, você faz uma forma, você às vezes compra um madeirite que é para usar 12, 13 repetições, você usa uma vez só. Eu brinco muito assim que a construção de casa, principalmente num padrão mais alto, ela é completamente fora do que, por exemplo, hoje eu tento buscar formas do meu funcionário produzir mais, até para ele ser remunerado melhor e para ele também gerar uma velocidade maior. Então, a gente coloca equipamento, já a construção de casas num padrão maior, eu vejo que é um retrocesso nessa visão. Por quê? Eles estão indo para o concreto aparente, entendeu? Isso está muito comum na arquitetura, mas quem já fez concreto aparente sabe que se a concretagem falhar, se tiver um bolsão de aço, você tem que quebrar. Você não tem... Fica muito ruim para o cliente ver um concreto aparente quando ele não foi bem executado, entendeu? Ou então, ripado em concreto, que a pessoa pega ali a madeira e fileta ela inteira para fazer. Assim, é uma coisa que eu já fiz em obras nossas, pilares redondos, todo o concreto aparente, mas é pontual. Você fazer isso sequencial, eu vejo muito assim, por exemplo, indo lá para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, pode ser até casas de alto padrão, casas grandes, casas de artista. O pessoal, às vezes, tem uma pista de boliche, mas se você quiser fazer um concreto aparente, você, às vezes, não vai achar mão de obra que faça. Porque eles não inventam essas coisas, entendeu? Eles vão para um nível de obra
que é fácil de executar. A pintura deles... E rápido, né? Rápido. A pintura deles é uma pintura... Quem já viu aqui o sistema Airless, que é só uma... Então, assim... Só que se você olhar hoje um cliente que recebe um apartamento nosso, às vezes ele vai com uma luz na parede para ver um relevo, ver qualquer... Então, assim, eles vão procurando defeito num nível que lá fora isso não existe. Às vezes o pessoal faz lá... Você vai em hotéis fora, o pessoal faz uma parede, um teto texturado. Para esconder defeito total, entendeu? Sim. Então, assim, culturalmente... a gente tem que evoluir, entendeu? Até porque hoje, aí que eu posso até estar falando com quem trabalha em São Paulo, tá com muita dificuldade. Eu tenho alguns colegas que trabalham lá, estão com muita dificuldade de mão de obra. E hoje, a idade média da minha obra passou de 45 anos. Caramba. Ou seja, as pessoas mais novas não estão entrando, não estão querendo trabalhar com construção civil. Eles não querem mais aprender a ser servente. Para aprender a ser servente, o servente quase não tem aprendizado, mas não quer pegar uma função, virar meio oficial, depois pegar a profissão de pedreiro, entendeu? Ela não quer fazer essa trajetória. A gente tem escutado muito isso, assim, né? Que mão de obra está se tornando um grande desafio no Brasil, né? E inclusive para as bases, né? E aí é o que você falou, para que isso seja uma realidade, você precisa mudar a cultura, né? A gente vê muito aqui no nosso dia a dia uma coisa que eu acho curiosa, né? O cliente, ele, quando compra um porcelanato, por exemplo, ele exige um nível de qualidade que ele não exige, por exemplo, da pedra natural, que é um produto muito mais caro, na maioria das vezes, do que o porcelanato, mas ele não faz essa mesma exigência, né? Então, existe algumas visões, algumas formas de encarar o negócio que realmente talvez a gente seja obrigado a mudar por conta disso que você falou. Você não vai ter opção, né? Então, assim, ou o cara recebe aquele tipo de produto ou ele não recebe o produto, né? Porque você vai tendo dificuldades ali de entrega. Você comentou aí, Vitor, dessa... acho que até antes de eu te fazer essa pergunta, o Barbosa estava falando desse cronograma de execução, né? Essa é uma das partes que eu imagino que seja um dos grandes diferenciais mesmo, como você falou, de você executar uma casa e executar um prédio, né? Você está falando de planejar 3 anos de execução ou mais. Não sei quanto tempo demora hoje uma execução de vocês. A gente faz obras em 36 meses. 36 meses. Então, assim, esse cronograma e essa gestão... Você enxerga que tá aí um dos segredos da coisa acontecer? Hoje você tem muita... Assim, construção de casa, eu falo até que você tem empresas muito boas que se especializaram em construção de casa e você tem aquela construção de casa que também é muito comum, que é a pessoa contratar um mestre e fazer, óbvio, com projeto, com tudo, mas ele é a gestão do seu negócio. E aí, assim... É diferente. O desafio é maior. Eu imagino que é porque você tem casas hoje construindo aqui em Brasília de 3 mil metros, entendeu? Então, assim, é uma casa que não é simples, entendeu? Pede direitos duplos, entendeu? Bom, eu vejo que casa você aceita ainda fazer muita coisa mais manual. Tipo assim, a pessoa pegar uma betoneira e ter a betoneira lá e rodar o concreto. A casa ainda aceita isso. A construção de prédio já não tem mais isso. Eu sei que cada dia mais, o pessoal está contratando bomba, está contratando equipamento, porque eu sei que facilita muito. Ainda naquela história da mão de obra também, né? Não tem mão de obra, você precisa botar o equipamento, né? Exatamente. Tem que colocar e, às vezes, tem que fazer... Tem algumas soluções que, às vezes, você faz uma pré-laje fora da sua obra, fora do seu canteiro, e traz... O que é a pré-laje? É uma laje que foi construída pré-moldada fora e você traz ela meio que pronta e vai montar e depois você faz uma tela e concreta ela. Você falou o ponto que eu exatamente a pergunta que eu ia falar. Você puxou antes que eu escutei outro dia um pessoal falando sobre quando a gente fala do problema da mão de obra, a necessidade da industrialização da construção civil, de você trazer métodos mais rápidos, mais
Como é que você está vendo esse movimento? Como é que você está enxergando isso daí? Eu acho que é uma necessidade. A gente esbarra com a questão cultural. Eu vou dar um exemplo aqui de drywall. Drywall é uma industrialização porque você faz umas placas pré-fabricadas na indústria e vem fazendo, aparafusando, montando. Mas o drywall, pelo menos na nossa região aqui em Brasília, as primeiros instaladores, as primeiras empresas, as primeiras construtoras grandes de Brasília, eu digo até, não vou citar o nome, mas a maior, fez muito drywall aqui em Brasília e queimou o filme do drywall. Por quê? Porque não fazia da maneira correta. Não fazia isolamento acústico nela, entendeu? Não fazia reforço onde tinha que fazer reforço. E aí as pessoas que estavam vendo pela primeira vez o drywall ficaram com aquela concepção que o drywall é muito ruim. A construtora Ouro Branco não usa por isso. A gente não usa porque o nosso cliente final... Não é que a gente não acredita, é porque o meu cliente final não acredita. Falta instrução também, né? E eu vou te falar por experiência própria. Na minha casa, quando eu fiz, o mestre falou, não precisa, porque como você vai usar drywall no banheiro e aí você tem o revestimento, o porcelanato como barreira acústica também, você vai ter essa segurança aí da acústica, porque... por conta do porcelanato que vai vir dentro do banheiro, né? E aí eu instalei. Só que ele não pensou, e eu também não pensei, que eu tinha tubulação no meio dessa parede e do outro lado era quarto. Então, quando eu dou descarga no banheiro, parece que deu descarga dentro do meu ouvido. E aí, já aqui na empresa, a gente fez uma obra recente, né? E a gente usou drywall, tudo praticamente. Tudo que é interno, a gente usou drywall. Mas tudo a gente usou com uma proteção acústica. E, cara, não dá para escutar. Não dá. Não. Então, assim, você vê que realmente assim, a coisa bem feita, ela faz toda a diferença mesmo. Eu acho que passa muito pela instrução também. Eu acho que a falta de conhecimento e eu acho que essa responsabilidade é do cara que compra o apartamento. Então, nessa construtora lá, os compradores foram atrás da informação de como utilizar, do que pode, do que não pode. Eu dou um exemplo. Claro, eu estou no meio, né? Já tenho muito tempo da área de venda de material e tal, então a gente tem um pouco de entendimento. Eu fui fazer uma reforma num dos quartos lá no meu apartamento, do escritório, e ia pendurar umas prateleiras. Está o móvel planejado lá e tal. E aí eu falei, caraca, velho, se colocar drywall? Isso daqui, é drywall. Colocar isso daqui e eu vou encher de livro. Como é que e embaixo vai ter mesa, computador e gente também, né, utilizando ali e tal. Aí eu fui lá e peguei o projeto. Deixa eu ver onde que tá o reforço. Porque se não tiver, eu ia ter que reforçar. Entendeu? Então, e aí a mesma coisa, você vai pendurar uma TV, por mais leve, né? Uma TV hoje é bem mais leve do que antigamente, você ainda tem o desafio, você vai colocar num lugar onde que não tem um reforço, onde não passa, eu não sei o nome das paradas ali, o montante, né? Você vai colocar num lugar que não tem um montante. Então, assim, falta esse conhecimento. Eu acho que é um dos nossos objetivos aqui, levar esse conhecimento para as pessoas para que, cara... Não é a tecnologia que é ruim. Na verdade, a tecnologia ela é acima. Esses dias lá em São Paulo, teve uma feira e tinha um stand dessa parte de drywall. Assim, eles têm lá fora pesquisas que, assim, você fica abismado com o que eles já têm, porque o que eles usam lá é steel frame, é drywall, entendeu? É uma construção a seco e que é um outro nível. Eu estava vendo que eles têm um sistema que eles colocam em tubulação quando ela passa de uma parede para outra, que ele, no eventual fogo do lado de cá, ele fecha aquela situação, fecha ali para o fogo não propagar. Uhum. Ou seja, não existe essa solução para alvenaria. Se você está vazando uma parede de alvenaria e porventura ter fogo, o fogo ali é um espaço... Então, assim, é uma solução para drywall, entendeu? Para steel frame. Então, a gente querer mudar isso, eu acho que às vezes vai mudar porque vai faltar mão de obra para fazer o tradicional e quem vê fazer uma alvenaria vê que é muita mão de obra envolvida, porque tem a pessoa faz a alvenaria, depois reboca a alvenaria, depois tem que emassar, depois tem que pintar. O drywall é muito mais fácil.
Entendeu? Sim. Mais limpo também, né? Você deixa a obra mais limpa, você tem menos resíduo. Lá fora, por exemplo, em Miami é obrigado você fazer no primeiro andar da casa, no andar térreo, é obrigado a fazer casas de alvenaria por conta de furacão, e o andar de cima é madeira, que eles usam muito a madeira lá. E o pessoal pega placas grandes de drywall e simplesmente pregam na parede. E placas de 5 metros, para você até a emenda você reduzir, porque no drywall você tem que tratar as emendas. Então, assim, vamos lá, a gente está muito longe disso, mas é uma visão que, se a gente quiser, porque está cada vez mais caro construir, a gente vê isso. E querendo ou não, tá na área, vê. Eu acho que o uso dessas novas tecnologias na construção vai trazer pessoas mais novas com interesse, porque, cara, o cara não... Antigamente você ia encher laje, pô. Era um serviço bem... Era um serviço, pô, pesado pra caracas e tal. E se a pessoa ganhar melhor, ela volta para a construção. Porque às vezes a pessoa vai ter que ralar muito como servente para aprender uma profissão, para quem sabe depois, se ela for boa, começar a ganhar. Porque hoje você tem pedreiros ganhando bem. Entendeu? Então, eu acho que ganham bem pra caramba, assim. Se a gente for olhar, pô... Não, mas tem os que ganham bem, tem os que... Assim, os melhores ganham muito bem, realmente. Como tudo, né? Como tudo. Exatamente. Exatamente. E aí conta pra gente, então. Você falou, então, de o que vocês têm usado hoje de tecnologia nas obras de vocês? O steel frame é uma das coisas? Tem alguma outra coisa? A gente não usa pela problema cultural. Uhum. A gente evita pelo problema de você... assim, eu tenho com certa frequência eu recebo clientes que vão visitar apartamentos nossos. E o pessoal fala, mas essas paredes são alvenaria? São. Aí quando são, eles abrem um sorriso. Entendeu? Quando não são, eles já ficam meio... Mas tem alguma metodologia nova dessa? Você citou a laje, né? A laje pré-moldada. Pré-moldada, é isso? Não. Pré-laje. Não, a gente não usa pré-laje. O que a gente tem mudado muito nos últimos 3, 4 anos foi recentemente aprovado uma NBR de... como é que é o nome? São normas de acústica, de desempenho. Norma de desempenho é o nome que comumente falado dessa norma nova. E esses últimos 2 projetos são os projetos que a gente vem fazendo já atendendo essa norma de desempenho. Então, melhorando o desempenho da janela, melhorando o desempenho da acústica entre lajes. Hoje eu tenho uma laje maciça de 20 centímetros. Exatamente para a pessoa que estiver andando no andar de cima não se está escutando o andar de baixo. Isso já é uma norma, vamos dizer assim, é um projeto para atender a norma nova de desempenho. Maciça, quando você fala, 100% concreto. 100% concreto. 20? Todos os meus tubos também agora são todos chumbados, entendeu? Então, assim, aumenta o custo. Entendeu? A gente vê os materiais aumentando de preço e eu estou aumentando o custo para atender a norma de desempenho nova. Então, às vezes o pessoal se assusta, né? Fala, mas por que o preço estava aqui e agora está... por conta Isso dessas aconteceu muito coisas. Com carro também, né? A gente fazendo um paralelo aqui, que eu acho que muita gente conhece carro. Eu estava vendo outro dia até uma propaganda que vai bem nessa linha. O cara estava... eu não vou dizer qual que é o carro, não vou fazer propaganda, não sei que eles queiram patrocinar a gente aí. Mas o carro já vinha... Era a entrada do carro, ele já vinha com... Aí já vem com todos os airbags, vem com câmbio automático, né? Então, assim, eu conversando com o pessoal da indústria, os caras estavam dizendo isso, que assim, o carro encareceu demais, porque hoje você tem um monte de obrigatoriedade de segurança que você não tinha no passado, né? Eu lembro de um Nuzinho há anos atrás que vinha ser o retrovisor do passageiro. Então, assim... Você tinha que montar, né? Surreal o negócio, né? A gente brincava lá, até na família a gente brincava que ia vir sem volante o carro, se não tomasse cuidado. Então, assim, essas exigências, elas têm um papel de melhorar o conforto e a segurança, mas tem custo, né? Não tem como você fugir disso. Não, e uma preocupação que eu tenho é que a gente está no Brasil. Por exemplo, o construtor branco segue essas normas e atende essas normas. Mas você vai ter várias construtoras que não vão atender. Uhum. E a gente vai concorrer com elas, pelo menos no primeiro momento. Até depois, eventualmente, eles terem problema na justiça, eventualmente eles terem... e acabarem saindo no mercado, mas você tem essa situação de que pode ser que essas construtoras não entrem. Eu tive uma conversa com um fabricante, um gerente regional da Udinese,
E ele estava comentando que ele foi uma das pessoas que ajudou a desenvolvimento da norma de desempenho para fechaduras. E ele falou, pô, beleza, a Udinese segue esse padrão. E as que não seguem? Ou seja, todas as nossas linhas, que a Udinese tem várias marcas, todas as nossas linhas estão seguindo, mas você tem outras que já não seguiam e aí que elas não estão nem aí mais, entendeu? Então, você colocou um sarrafo num lugar que, às vezes, você vai ter construtoras, fábricas, indústrias que não vão chegar lá. E eu ainda falo mais um detalhe, por exemplo, esquadria. A melhor esquadria que tem para termos de acústica é uma que a gente chama de Máximo A, que é uma que abre e fecha nesse sentido. Ela, para acústica, ela é maravilhosa. A de correr, ela corre... É uma escova que fica aqui para evitar, para tipo assim, água bater, som, acústica. Ela é frágil para isso. Aí o que acontece? Lá a gente está passando por isso, a gente faz um reforço na estrutura, tem um acessório que é colocado dentro dela, é uma linha de alumínio mais grossa, mas você vai encarecendo. Se você simplesmente faz assim, não, eu prefiro colocar um Máximo A, você reduziria o custo, porque a primeira linha de Máximo A já atende a norma de desempenho. Mas o pessoal não quer na sala, ele quer abrir. Então é cultural. Volta àquela questão de ser cultural. A gente está fazendo no próximo projeto, os quartos, no próximo, né? Não nesse que eu estou construindo, mas no próximo, os quartos eu já falei, vamos colocar tudo Máximo A. Na sala a gente faz de abrir. Porque aí você consegue dar um conforto acústico para o quarto ainda superior se você seguir na mesma linha do projeto, porque você vai entregar 50 decibéis de redução. E é conforto acústico, é um conforto de temperatura também, né? Porque às vezes eu tenho esse problema lá no meu apartamento. A minha, ela é de correr, mas ela não tem, é o que você falou, ela não tem encaixe. Então a gente está numa época mais fria agora em Brasília, né? Esse podcast está sendo gravado aqui em junho, é uma das épocas mais frias da cidade. Hoje que inicia o inverno, né? É hoje? Começa? Então pronto. Então hoje eu não sabia não, mas minha mulher falou. Por isso que eu senti o frio. E aí o que acontece? Não tem jeito. Mulher, não. Por mais que as janelas estejam fechadas, o ar corre, né? Então, assim, o quarto das minhas filhas é muito frio. Você entra lá, por quê? Porque corre vento, porque é essa de correr e aí não tem a vedação adequada. Vitor, você a gente está caminhando aqui para o fim também do podcast. Porra, já, velho? Passa rápido, né, cara? Deve ter quase 1 hora já que a gente está conversando. E aí você falou uma coisa aí que foi a questão de que vocês se preocupam muito em entregar isso, que é uma expectativa do cliente. Tem a questão das construtoras que não vão estar seguindo lá as regras de desempenho. Outro dia eu escutei uma, cara, que é surreal, assim, um apartamento de alto padrão, e o cara recebeu o apartamento de alto padrão com a tubulação do ar-condicionado chegando na parede. Quando o cara instalou o ar-condicionado, o cara falou, pô, tem uma coisa errada aqui, porque eu não estou conseguindo passar a fiação. Aí foi ver, quebrou a parede, tinha só o tubinho saindo da parede. Ou seja, o cara não passou a tubulação até onde tinha que passar. Só colocou o tubo. Cara, surreal, cara. E alto padrão, era uma construção de alto padrão, cara. Então, assim, a gente sabe que tem, realmente, o nosso país, infelizmente, tem muito jeitinho, né? Não vou falar o nome certo aqui, tem muita malandragem, desonestidade mesmo. Mas, quando você comenta com a gente, isso é uma coisa que a gente já sabe até do histórico também, da conversa que a gente teve anteriormente aqui, a Ouro Branco, ela tenta sempre entregar um produto superior àquilo que o mercado está esperando. Você falou a questão do piso vinílico na garagem. Do piso epóxi. Vinílico não, epóxi na garagem. Como é que você enxerga esse modelo de atuação? Eu também posso falar aqui de conhecimento que a gente passou uma fase, né, no Brasil de uma crise entre os anos 2014 e 2015. Né? E eu me lembro de ter escutado isso de corretores da cidade, de que os estoques estavam altíssimos, né? Você não conseguia desovar. A gente teve aquele período da Lava Jato, a gente teve construtoras grandes que foram fechadas nesse período. Eu tive um amigo pessoal que ele ficou encarregado de vender os estoques de uma dessas construtoras grandes que estava ligada à Lava Jato, e ele não conseguia vender, cara, não conseguia desovar. E aí, na época, uma das coisas que ele me falou foi assim, cara,
Meu sonho era ter produto da Ouro Branco, porque na verdade não tem produto, né? O produto já tinha acabado. Então, vocês, né, nessa fase, vocês estavam com tudo vendido quando todo mundo estava cheio de estoque. O que você deve esse desempenho nas vendas que a Ouro Branco tem? Eu acho que a gente pode dizer aqui que é um dos fatores de sucesso, né, de vocês até hoje. Na verdade, assim, eu às vezes escuto hoje em dia lá em Águas Claras, tem algumas construtoras que conseguiram vender praticamente tudo no começo do lançamento, fazendo aquele marketing todo, aquele oba-oba, a gente chama de panela de pressão, né? Que o pessoal vai ali colocando, e aí o mercado, cria aquela expectativa e vende um monte. Mas a gente faz uma venda saudável. Como eu não trabalho com banco, a gente não faz financiamento bancário, eu não sou obrigado a ter um ritmo de venda obrigado pelo banco, pelo agente financiador. Para a obra acontecer, né? Para ter fluxo de caixa, não exatamente. Precisa. Então, o que a gente faz? A gente vai vendendo aquela venda saudável. Por exemplo, a pessoa realmente consegue chegar no final? Eu não tenho praticamente devolução. Eu não tenho distrato. Tem construtoras que vende agora e depois vai vender o apartamento mais umas 2 ou 3 vezes. A gente não tem isso. E a gente também chega... Assim, eu tenho uma coisa me orgulhar muito, que eu chego no final e não tenho um apartamento mais. Tem situações que às vezes a pessoa chega, olha e fala, pô, mas não é possível que você não tem mais nada. Eu falo, realmente a gente não tem. A gente não tem produto no final. Não é que a gente está escondendo o produto para lá na frente vender mais caro, é porque vai chegando no final, a gente acaba e já vendeu tudo. Entendeu? Mas é esse cuidado. Eu brinco muito que as construtoras, às vezes, elas fazem aquelas imagens maravilhosas, mas quando a construtora é séria, ela ainda tenta entregar aquilo ali naquele lugar. Mas quando você olha para o lado, vamos dizer assim, aquele local que não está focado naquela imagem é outra coisa, né? Nem parece que você está na mesma situação, né? Mas a gente normalmente vai vendendo aos poucos, a gente não faz essa venda na primeira etapa, a gente vai vendendo aos pouquinhos, mas a gente chega no final com 0 apartamentos, vai para um próximo apartamento sem estoque anterior, entendeu? Mas aqui, conta pra gente, porque assim, vocês vão vendendo. É óbvio que o cara que está querendo morar em Águas Claras, o cara vai passar, vai ver uma construção lá sendo feita, e se ele está procurando um apartamento, ele vai perguntar se tem apartamento na planta, porque a gente sabe que costumeiramente falei certo? Costumeiramente é mais barato, mas como é que vocês fazem para chegar nesse cliente? Como é que vocês... Porque para vender você precisa fazer essa aquisição desse contato, desse lead, desse cliente, e você precisa desenvolver ele para venda, né? Como é que é esse processo? Então, na verdade, eu brinco que o cliente que acha a gente. O fato da gente não fazer marketing, o nosso cliente é aquele... Vocês não fazem nada de marketing? Nada. O nosso cliente... Você não vai ver nenhum outdoor da Ouro Branco na cidade. Nem na televisão, nem em Facebook. O nosso cliente, ele é... a pessoa que foi no salão de festa de um prédio que a gente entregou e aí depois vai atrás porque ficou interessado ou visitou um apartamento de um colega ou um antigo inquilino, não nosso, mas de algum investidor que comprou apartamento nosso. Então, assim, e como a gente já tem um certo tempo, tem aí 15, 16 anos aí que, na verdade, eles têm mais, né? Eu tenho 15 anos com eles, 13 anos com eles. Esse tempo... o pessoal acaba indo atrás. Às vezes a pessoa... É uma construção da marca, né? A Ouro Branco é conhecida em Águas Claras. Exato, né? Entendeu? E esse conceito de você sempre querer... por exemplo, eu fiz já salão de beleza em prédio nosso. Não funcionou, não faço mais. Quando eu fui fazer o outro lançamento, o pessoal, não, mas você não vai colocar o salão de beleza. Eu não vou fazer uma coisa só para encher de linguiça. Eu prefiro fazer uma boa academia do que fazer um salão de beleza. Investir onde tem uso mesmo. Onde tem uso. Eu não quero... a gente busca fazer o negócio para funcionar. Você citou para a gente o cinema também, né? Cinema. Que virou uma modinha também. Assim, a gente... Lá no meu prédio tem, cara. Eu, particularmente, nunca vi usar. Então, assim, é difícil e é ruim. O cinema é um espaço que você vai gastar 30, 40 mil reais de equipamento naquele espaço. Se não tiver uso, é melhor você fazer outra coisa. Fazer outro investimento em outro lugar. Não é para economizar esse espaço. O objetivo é fazer... Se é melhor a área da piscina que é usada, exatamente, se é melhor a academia que é usada. Fazer em outro lugar, fazer um lugar que vai ser aproveitado melhor, entendeu?
Você tem ali, num terreno padrão de Águas Claras, que é 1.800 metros quadrados, você tem 1.800 metros quadrados de lazer que você pode fazer uma coisa que realmente o pessoal vai usar. Fazer uma churrasqueira, 2 churrasqueiras. Por exemplo, eu visitei uma obra no Noroeste, isso aí já deve ter uns 7 anos. E eu vi que o síndico estava instalando um sistema de som no teto. Você conhece essa história? Eu fui lá e falei, cara, estava na hora da gente colocar no nosso. Aí eu fiquei doido. Falei com a diretoria, falei, gente, vamos fazer. Aí ele, mas o pessoal, a construtora entregou isso? Eu falei, não, a construtora não entregou. O síndico que está colocando no Noroeste. Aí eles, mas será que... Aí eu fiz o orçamento, eu falei, vamos colocar nas 2 churrasqueiras, no salão de festa. A gente só não colocou na academia, porque ninguém é obrigado a escutar a música do outro, né? Sim. Mas, porque às vezes você tem gente na academia... Mas a gente colocou nos espaços, cara, o pessoal ficou maravilhado. Falou, não acredito que vocês fizeram isso. E de lá para cá funcionou, colocamos em todos. 4 tem, 5 tem, o 6 tem e o 7 vai ter. Uhum. Então, assim, o que funciona a gente mantém. O que não funcionou... O espaço de beleza eu nunca mais fiz. E aí o vocês têm espaço evitado de cinema, essa coisa da mais modinha fiz. também, né? Então, assim, avalia bem. A gente fala muito aqui, né, principalmente na Living, que tem uma questão de tratamento dos clientes que entram dentro do nosso funil de vendas, né? Que você precisa conhecer quem é o teu cliente, você precisa conhecer qual que é a dor dele, né? Porque senão é isso que você falou, você fica gastando energia com uma coisa que não vai gerar resultado, não vai gerar benefício para o cliente lá no final, né? Então, assim, a importância de você fazer o que no nosso mercado digital o pessoal chama do discovery, né? Que é você realmente ir lá para entender a necessidade. Foi o que você fez. Você foi lá num prédio, conversou com o síndico, viu que ele tinha uma necessidade real para o prédio dele que ele ia ter que fazer, como você falou, através de taxa extra. Ele provavelmente estava fazendo através de taxa extra no futuro, né? Então, se eu posso tirar isso da frente, aí volta para a história do produto. E aí, Vitor, eu acho que é legal a gente amarrar isso, assim. Rapidinho, só ainda sobre esse assunto. Isso é para ambientes novos, isso também é uma visão para, por exemplo, o hall de convívio ali perto dos elevadores, que é uma área que muita gente passa. A gente normalmente tenta colocar um vinil na parede, ou um porcelanato na parede, porque se a gente deixar na pintura, mesmo que seja pintura lavável, ela não é lavável todo dia. Você não consegue, se o condomínio for lavar ela todo dia, a pessoa encosta uma bicicleta, Então, assim, até quina, a gente coloca proteção de quina nos locais de mais acesso, para não evitar quebrar. E diminuir a manutenção, Manutenção, né? Pronto. Você Tô olhando para frente. Então, o cara que compra um produto de vocês sabe que é um produto que vai estar entregue pronto. É um produto que você vai ter menos gestão lá na frente, vai ter menos custos lá na frente. E é isso que eu ia amarrar aqui, né? Que é uma coisa que a gente tem... Hoje a gente tem um mundo, né? Que ele força muito as empresas a investir muito forte no marketing. E o marketing, ele é a publicidade, né? Vamos falar publicidade, que eu vou usar o nome certo do negócio. É a propaganda e a publicidade. Ele é um caminho que ele é um caminho mais fácil, é um caminho mais cômodo, né? Porque você ir lá e contratar uma mídia de outdoor, por exemplo, cara, você vai contratar lá 6, meia dúzia de outdoor em Águas Claras, vai mandar fazer uma arte, pronto, está feito, né? Você foi e fez o seu papel. Agora, você entregar um produto de qualidade todos os dias dá muito trabalho. É um desafio muito grande, né? Então, assim, só que não adianta nada você vender um produto que você não entrega depois lá na frente. Então, assim, isso serve para o restaurante. Cara, você passa no restaurante que está cheio. O restaurante tem 15 anos. O restaurante está cheio todo dia. Cara, o cara não é propaganda que ele está fazendo que está fazendo o cliente voltar, né? Não, no caso meu é diferente até do de vocês. Vocês, às vezes, podem vender para o mesmo cliente várias e várias vezes. A pessoa não compra. Talvez, ao longo da vida, vai comprar 2 ou 3 apartamentos ali. Às vezes, a pessoa vai de um 2 quartos, depois um 3 quartos, depois um 4 quartos. Ou até, às vezes, mesmo tamanho, mas vai fazer uma evoluçãozinha de imóvel. Mas, mesmo assim, a gente tem essa visão, porque, às vezes, não é aquele cliente. É o amigo daquele cliente, é o parente daquele cliente. É a conversa daquele cliente, entendeu? Isso aí, é assim, vocês têm que até ter mais esse cuidado na entrega, porque você pode vender para aquele cliente várias vezes.
várias etapas da obra, né? Eu acho que essa construção o que é interessante a gente percebe isso na conversa é porque o que adianta você entregar um monte de coisas dentro de uma construção, né, no prédio ali para entregar? O salão de festa, a área friendly lá, pets e tal, e ela não ser usada, você entrega um monte de funcionalidade, mas você entrega todas elas meia boca. Então, se não vai ter cinema, deixa eu reforçar na academia. Exatamente. Se não vai ter área de pet, como é que a gente pode colocar esse investimento que seria utilizado ali em outra coisa? Eu acho que é bem o que você falou. Não é que eu vou tirar o investimento. Eu não vou pegar aquele valor e vou colocar aqui e falar, cara, vai ficar mais barato lá na ponta. Eu vou utilizar ele em outras coisas que realmente são utilizadas. E aí, na real, isso é o melhor marketing. É você entregar funcionando muito bem o que as pessoas usam, utilizam. É a melhor coisa. Eu acho que a gente já falou aqui, né, Barbosa, em um outro podcast, tem um cara que a gente tenta, Vitor, se inspirar muito aqui em casos de fora, né, em autores. Tem um cara que a gente usou como base para muitas coisas que a gente fez no grupo SR, que é o Simon Sinek, né? Ele tem um livro que chama Jogo Infinito, né? E ele fala da importância de você construir coisas, e aqui no teu caso é construir mesmo, mas construir com esse olhar de longo prazo, né? Porque isso que o Barbosa falou beleza, eu posso até ganhar mais agora, né? E, cara, assim, é uma decisão, né? Só que o quanto ela é sustentável, né, no longo prazo. Então, quando vocês constroem o que vocês estão construindo, e eu acho que, não sei se você chegou a dizer, foi antes que você falou assim, cara, você está entregando... A gente sabe que o brasileiro tem um sonho da casa própria, né? Do apartamento, da casa. É o sonho de todo mundo, né? Não tem quem não tenha esse sonho. Então, você entender esse papel, esse propósito de que você está fazendo parte da vida de um monte de gente, né? E, cara, isso precisa durar, isso precisa ser confiável e isso, se possível, que eu acho que é o que vocês fazem, entregar muito valor para esse cliente lá na frente, né? Durante essa jornada dele. Então, assim, cara, eu acho que vocês estão fazendo um puta trabalho. Não, e até eu sinto isso até às vezes corretores. Às vezes o corretor, ele às vezes não está ganhando a maior comissão, porque a gente sabe que no mercado às vezes tem consultoras que às vezes entregam um percentual maior de comissão para o próprio corretor e isso acaba incentivando, mas ele fala assim, no produto de vocês eu acredito. Uhum. E realmente é muito mais fácil você vender alguma coisa que você acredita. Então, assim, isso aí eu tenho feedback constantemente dos corretores que vêm acompanhando vender a gente. Vender terreno no céu é difícil. Tem gente que vende, tem uns cababão aí que vende aí. Não, e vai ficando próximo da construção, o cara começa a tocar a ligação do cara, que não é aquilo que você me falou, não é aquilo que você me falou. Isso, graças a Deus, a gente não tem escutado, entendeu? Porque normalmente a gente sempre tem atendido às expectativas, né? Eu procuro até surpreender. Eu sei que meu papel não é surpreender, porque quando eu surpreendo é porque eu fiz um marketing ruim. Porque o ideal é que, pelo menos, eu entregue a expectativa, porque significa que eu podia ter colocado mais valor na venda. Mas, assim, eu acho bom surpreender. Realmente, quando você sente... E eu já fiz, assim, Ouro Branco 5 não era para ter puxador nas portas de entrada, e a gente colocou, entendeu? Então, assim, dá para colocar, a gente vai fazendo, entendeu? Faz uma graça ali. Uma graça. Vitor, você quer comentar mais alguma coisa? Quer deixar uma mensagem final para a gente aí? Não, eu desejo Compre em Ouro Branco. Você tem mais uma execução, tá terminando uma entrega, esse já está tudo vendido? Não, esse ainda tem para vender. Tem produto tão na mão. Tem produto para vender. Na verdade, ainda faltam 10 meses para a gente concluir a obra, então ainda tem 10 meses, acho que em 8 a gente acaba com os produtos que tem lá, que é mais ou menos o ritmo que a gente vem levando. E, se Deus quiser, quando for escutar daqui a uns meses aí, a gente já não tem mais produto. Mas você já tem mais um também, tem mais um já engatilhado. Tem mais um engatilhado, estamos terminando o projeto. Ouro Branco 7. Ouro Branco 7. Também em Águas Claras. Também em Águas Claras. Eu acho que eu só vou sair de Águas Claras quando acabar os terrenos de Águas Claras. Boa. Vitor, obrigado aí pela presença, tá? Foi um prazer conversar contigo. Acho que é legal a gente entender um pouco também desse mercado. Acho que é a primeira vez que a gente traz aqui, né, um assunto nessa linha.
Acho que abre espaço também para a gente conversar de outras coisas. Podemos até pensar um dia em conversar de métodos construtivos, às vezes chamar outro engenheiro também, a gente bater uma bola conjunta. Acho que é um negócio legal e eu acho que esse assunto que a gente falou da mão de obra e da solução, acho que ela é o futuro mesmo. E se a gente puder também aqui no Vértice, né, Barbosa, ajudar a desmistificar um pouco isso e construir, educar todo mundo, porque eu acho que um dos papéis que a gente tem aqui também é esse, né? Sim. É a gente levar a educação, levar um pouco de conhecimento para todo mundo que está escutando a gente. Maravilha. Obrigado, Vitor, pela presença, pelo papo, foi bem legal. Eu vou dar uma olhada aí para financiar em 100 anos, como o tempo de vida aumentou, né? A tecnologia está ajudando nisso. Mas maravilha, obrigado pela presença. Você que está nos acompanhando aí até esse momento, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o like nesse episódio. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. E a gente se encontra no Vértice.